Bom dia, crianças. Espero que todos estejam bem, né? Hoje nós vamos começar mais uma semana de atividades. Peguem a apostila na página 268 de Geografia, tá? Então vamos lá, Geografia, página 268. Coloquem a data, 6/10/2020. Respeito e convívio. É muito importante respeitar a cultura e o modo de vida indígena. No relato a seguir, Daniel Munduruku conta um pouco sobre sua vida na infância. A raiva de ser índio. Eu nasci índio, mas não nasci como nascem todos os índios. Não nasci numa aldeia rodeada de mato por todo lado, com um rio onde as pessoas pescam peixe. Eu nasci na cidade. Meus pais tinham ido para Belém em busca de uma maneira de sustentar tantas bocas, uma vez que já não era tão fácil viver na aldeia. Eu mesmo fui vendedor de doces, paçoca, sacos de feira. Fazia tudo isso com alegria. Eu era uma criança que gostava de fazer as coisas novas. Só não gostava de uma coisa, que me chamassem de índio. Não, tudo menos isso. Quando entrei na escola primária, todo mundo vivia dizendo: olha o índio que chegou à nossa escola. Foi um dos principais motivos das brigas nessa fase da minha história. E por que eu não gostava que me chamassem de índio? Por causa das ideias e imagens que essa palavra trazia. Chamar alguém de índio era classificá-lo como atrasado, selvagem, preguiçoso. E, como já contei, eu era uma pessoa trabalhadora, que ajudava meus pais e meus irmãos, e isso era uma honra para mim. Mas era uma honra que ninguém levava em consideração. Para meus colegas, só contava a aparência, e não o que eu era e fazia. Tá? Olha essa uma história, né, do Daniel Munduruku, né? Ele está contando um pouco sobre a vida dele, tá? Ele não gostava, né, de ser chamado de índio. Por quê? O nome dele era Daniel, né? E essa palavra índio para ele trazia o quê? Trazia ideias erradas do que ele era, né? Falar índio trazia ideia de gente atrasada, selvagem, de gente preguiçosa. E ele não era nada disso, né? Por isso que ele não gostava de ser chamado de índio, né? Então, o que a gente deve fazer? Respeitar, né? Respeitar, para ter uma boa convivência com as pessoas, né? Apelido ou chamar de qualquer outro nome que não seja o nome é bem complicado, né? Então, ele queria ser chamado pelo nome dele, né? O nome dele era Daniel, não era índio. Em seu texto, Daniel conta um pouco sobre sua vida na infância e as dificuldades que ele teve para se adaptar à escola. Daniel diz que não gostava de ser chamado de índio e que isso motivou brigas nessa fase. É muito importante respeitarmos todos os nossos colegas e os profissionais que trabalham na escola, independentemente da aparência, das características físicas ou da origem dessas pessoas, para criarmos um ambiente saudável e feliz. O respeito é uma atitude que deve existir em todos os momentos de nossa vida. Devemos respeitar as pessoas, a natureza, os animais e os espaços que frequentamos, né? Então, é muito importante, né? Respeitar, né? Ter o respeito entre as pessoas, né? Desencorajar, né? As atitudes que agridam, que firam moralmente uma pessoa, né? Então, a gente tem que respeitar. Aqui tem umas perguntinhas, eu gostaria que vocês refletissem sobre elas, tá? Você já presenciou em sua escola pessoas sendo desrespeitadas, passando por situações semelhantes às relatadas por Daniel Munduruku? Por que é importante respeitar a todos, independentemente da aparência ou da origem das pessoas? Quais atitudes podemos ter para demonstrar respeito às pessoas que convivem conosco? Então, é uma coisa que vocês devem pensar, né?
Uma forma da gente não cometer erros, não cometer erros que em relação às pessoas, sabe? Ter atitudes que vá ferir as pessoas, deixar as pessoas tristes e magoadas. Uma das formas para você não fazer, saber como não fazer isso, por exemplo, você vai chamar o colega de algum apelido, alguma coisa. Aí você para e pensa, eu gostaria que o meu colega me chamasse assim? Eu gostaria que ele fizesse isso comigo? Se a resposta for sim, tá tudo bem. Se a resposta for não, então não faça, tá? Porque da mesma forma que você não vai gostar, o seu colega também não irá gostar. Então, pensa bem antes de colocar apelido, né? Nos seus colegas, né? Nas pessoas, tá? Então, pensa bem antes de qualquer atitude. Pensa bem se você gostaria que fizesse com você. Aqui tem um pouco mais, sobre as influências indígenas no nosso cotidiano. A cultura indígena está muito presente em nossas vidas, mais do que imaginamos. Você sabia que diversas palavras do nosso vocabulário e muitos hábitos do nosso cotidiano têm origem no modo de vida dos indígenas? Veja abaixo. Olha aí, tá vendo? Todas essas palavrinhas aqui, tá? É influência indígena, tá? Leiam aí, prestem atenção e leiam essas palavrinhas aí, tá? Além do vocabulário, a cultura indígena está presente em nossos hábitos alimentares e até mesmo em nossos hábitos de higiene. O consumo da mandioca, por exemplo, alimento básico na dieta dos brasileiros, tem origem na culinária indígena, assim como o consumo de peixe e a utilização de temperos como sal e pimenta. Você toma banho todos os dias? Sabia que este hábito também é uma herança da cultura indígena? Olha aí, gente, que curiosidade, tá vendo? Os povos indígenas sempre tiveram uma preocupação grande com a higiene. A limpeza do corpo e o banho são práticas rotineiras entre esses povos. Quando os portugueses chegaram aqui, ficaram espantados com esse costume, pois na Europa o banho não era um hábito frequente. Aqui já começam as atividades, tá? Faça um desenho ou escreva uma mensagem sobre a importância de respeitarmos todas as pessoas. Você vai fazer aqui nesse quadro, tá? Aqui tem outra questão, leia novamente as palavras de origem indígena na página anterior. Selecione 3 palavras e pesquise o significado no dicionário, tá? Após fazer essa consulta, você vai escrever aqui abaixo 3 palavrinhas dessas que estão aqui, nessa página aqui, tá vendo? Vai escolher 3 palavrinhas dessas aqui e responder aqui, olhar no dicionário e escrever aqui o que significa, tá bom? Aqui nessa página tem mais 2 atividades, Muitas cidades brasileiras receberam nomes indígenas. Você conhece alguma delas? Faça uma pesquisa e escreva abaixo os nomes encontrados, tá? Muitas cidades têm nomes indígenas, então o que eu quero que vocês façam? Escrevam esses nomes aqui embaixo. Se vocês não sabem nenhuma, vocês pesquisem, tá? Na internet e respondam essa questão. Indique se as afirmativas abaixo são verdadeiras ou falsas. Vocês vão ler essas afirmativas aqui e vão marcar verdadeiro ou falso aqui no quadrinho, tá? O que a gente estudou nessa unidade? Nós estudamos, que existem muitos grupos indígenas com características e modo de vida próprios. Os grupos indígenas têm uma forma própria de se relacionar com a natureza, que devemos respeitar todas as pessoas, independentemente de suas características físicas e de sua origem. E o vocabulário da língua portuguesa e muitos de nossos hábitos foram influenciados pela cultura indígena. Então, muitos dos nossos hábitos, das nossas palavras, do nosso vocabulário, são influências indígenas, tá? Então, por hoje é só. Um bom estudo para vocês. Qualquer dúvida, chama a Pro no WhatsApp. Um beijo no coração e até amanhã.